Olá, bem-vindo ao canal Ensina Mãe. E meu nome é Fernanda e hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi um assunto muito importante para mim na educação do meu filho. E tudo que eu vou falar aqui para vocês, eu estudei muito para poder aplicar com meu filho, para poder entender essa fase, para poder aplicar e para poder ter êxito no que eu queria passar para ele. Hoje a gente vai falar sobre a emoção, sobre como ajudar a criança a expressar a emoção dela, a lidar com a emoção, a sentir mesmo e enfim, ver o lado bom da emoção e ter a solução para aquilo. E como tudo que eu tô vendo com criança, com meu filho e tudo, realmente a gente também tem que ensinar. É como se fosse ensinar a escrever, a ler. A criança realmente não sabe lidar com a emoção. A criança, ela não vem com isso, ela não vem com esse aprendizado com ela. E curioso é que a minha geração também não foi ensinada. Hoje a gente vê vários adultos que não sabem lidar com a emoção, não sabem reprimir a emoção, não sabem lidar com a raiva, explode e tudo mais. E por tudo que eu li, eu vou mostrar para vocês as fontes. Tudo que eu vi, a gente pode começar a ensinar nossas crianças desde cedo. E quando eu digo ensinar, eu quero dizer o seguinte, é igual ensinar a escrever, a ler, é uma metáfora, enfim, um exemplo que eu dei, mas é óbvio que o ensinar da mãe aqui é deixar que o filho tropece, deixar que o filho caia sozinho, mas ela estando lá. Ela estando lá para orientar, ela estando lá para dar uma âncora, ela estando lá para esclarecer e para dar o exemplo. Então, assim, como eu não quero que esse vídeo seja muito longo, eu vou tentar só colocar em pontos tudo que hoje eu pratico com meu filho. De onde eu tirei, para que vocês possam também ler se vocês têm interesse. E a gente trocar ideia aqui. Bom, primeiro livro de todos, é porque meu filho também hoje está com 4 anos, foi esse livro aqui da Disciplina Positiva, de 0 a 3 anos. É um livro muito bom, mas mais que esse aqui, eu gostei desse primeiro, que essa autora, Jane Nessen, ela acabou publicando, que é a Disciplina Positiva para todas as idades, e serve também para criança mais nova. O terceiro livro, que me ajudou muito, eu já tinha lido, são As 5 Linguagens do Amor. Só que esse aqui, das crianças. Esse livro é muito bom, é curtinho, simples de ler, delicioso. Enfim, então, assim, tudo que hoje eu faço com meu filho foi de tudo que eu estudei, dos cursos que eu fiz, mas esse é essencialmente desses livros aqui que eu tirei de como que eu ia ensinar ele, como que eu ia introduzir isso na vida dele. Então, eu acabei dividindo por tópicos pra gente poder saber, enfim, pra gente poder ser mais claro aqui, porque é um assunto muito longo, mas eu vou falando exatamente o que eu penso sobre o assunto e como eu faço com meu filho. Primeiro de tudo, a criança, o adulto, qualquer pessoa, não tem problema de sentir qualquer tipo de sentimento, mesmo sentimento raiva, tristeza. A gente não tá aqui para julgar se o sentimento é bom ou ruim. E na verdade não existe sentimento bom ou ruim. Até a raiva e a tristeza elas servem. Até para isso tem a coisa boa, tem um lado bom. A gente tem que ensinar então, a lidar com esse sentimento. Então, expressar e ter o sentimento é muito positivo e ele tem que ser expressado. Na nossa época, enfim, a gente acaba... Engraçado, a gente foi ensinado dessa maneira, a gente acaba repassando. Então, eu tive que me educar. E quando eu via, às vezes, meu filho chorando, eu intertia com outra coisa. Ou então eu falava, não precisa chorar por conta disso, não. E depois de me educar, depois que eu fui ler vários livros, depois dos cursos que eu fiz, que eu fui entender que ele tem que expressar o sentimento sim. Na verdade, eu é que não estava preparada para ver ele chorando. Eu que não estava preparada para ver ele decepcionado. Ou seja, como eu não fui educada, eu não estava preparada para ver meu filho passar por esse sentimento, esse sofrimento. Mas é isso que vai dar força para ele, é isso que vai engrandecer ele. Então, hoje ele passa por todo tipo de sentimento porque isso é importante para ele. É isso que vai fortalecer ele. Passar por esse sentimento. A gente vai lidando eles de que maneira? Deixando que eles passem. Porque se a gente vai lá e fala, não, levanta, não precisa chorar. Ou então, eu não acredito. Com expressão, ele está entendendo que ele não precisa nem passar por aquele sentimento. E não é isso que a gente quer.
Na verdade, não é isso nem que eu quero com meu filho. Eu quero realmente que ele passe, que seja por dor, que seja por tristeza. E depois, eu estando com ele, até ele fazer sozinho, ele saiba como é que ele vai expressar aquilo, o porquê que ele sentiu aquilo, e como é que ele vai ver o lado bom daquilo, e qual que é a solução que ele vai dar para aquilo. Mas a mãe tá lá para nortear esse caminho, para que ele possa fazer sozinho. Então, cuidado com as ferramentas que vocês mães usam, porque eu me vi nesse trajeto, às vezes nomeando o sentimento, às vezes falando como ele deveria fazer. E hoje eu me vejo mais no silêncio para ouvir dele qual é o sentimento e para ouvir a solução dele. No começo você, pela resposta que vem, por ele ser novo, acha que ele não tem capacidade, mas depois você se surpreende. E é uma delícia depois saber que a lição está sendo aprendida mais da maneira dele, porque ele é diferente de mim. O meu filho é diferente de mim, o seu filho vai ser diferente de você, do seu marido. Então a interpretação é dele e a solução é dele também. Mas vamos ao que interessa. Primeiro de tudo, então, deixar que a criança sinta, deixar que ela expresse aquele sentimento. Vocês vão ver que essa criança mais nova... Primeiro, deixa eu até cortar aqui e falar aqui. É interessante que comece desde cedo, sim. Porque se você não começa desde cedo, a adolescência é um pouco mais complicada, por tudo que eu li. E quando você começa desde cedo, você tem um adolescente treinado para isso. Porque não é porque ele é novo que ele não vai saber lidar com a emoção. Se não é ensinado, ele não vai saber na adolescência, não vai saber na fase adulta, e muito menos talvez na velhice, porque já viveu vários anos, já teve várias experiências de vida. Várias experiências na vida, né? Mas não é isso que a gente quer. Então, primeiro de tudo, sim, deixar ele sentir. Observar, deixar ele sentir, não interferir. Porque senão ele não vai estar sentindo o que ele precisa sentir. Quando eu digo não interferir, tudo tem um limite. Deixar ele sentir chutando a parede, chutando a cadeira, também não. A mãe tá para pôr limite. Então, se tudo na vida tem limite, a criança precisa de limite. Vários livros que eu li, vários artigos, a criança se sente protegida e amada quando ela tem limite. Então, eu não tô falando que ela vai chutar o coleguinha, que ela vai puxar o cabelo da outra pessoa porque tá com raiva, ou gritar, ou derrubar as coisas da casa. Isso não. Isso não é nem permitido. Então, assim, é expressar esse sentimento com limite também. Mas deixar expressar, deixar ter. Ensinar que não existe sentimento ruim ou bom. A raiva não é ruim, a tristeza não é ruim, não existe isso. Existe como você vai lidar com aquilo. Se você vai lidar de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. É isso. Então, a mãe vai estar lá para deixar a criança ter aquele sentimento, para observar aquela criança e para validar aquele sentimento com a criança. Sim, o que é validar? Eu entendo, eu também estaria chateada se isso tivesse acontecido comigo. Por quê? Porque você liberta essa criança para ela falar sobre aquilo, para ela nomear o sentimento que ela teve. Então, deixar ela ter, ensinar a criança a nomear esse sentimento. Eu passei por raiva, tem que sair da boca da criança. Eu vi, hoje tá num caminho bem mais fácil, mas que no começo realmente para ela dar nome àquilo, aquele sentimento que ela tá passando por aquilo agora é um pouco mais difícil, mas depois vem com muita clareza. E como? Porque primeiro ele tem que ter o contato com aquele sentimento que ele tá tendo. Através de livros de histórias, através de você falar sobre o sentimento, contar suas histórias, mostrar no seu semblante. Eu fiquei com muita raiva aquele dia por conta disso, sem problema algum. O que me ajudou muito foram historinhas, eu relatar as minhas histórias, eu dar um exemplo real do que eu tô passando. Livros me ajudaram muito. Quero mostrar pra vocês. As caretinhas me ajudaram muito. E ela vem e ela me mostra, o meu filho me mostra qual que é o sentimento que ele tá passando. Enfim, tem várias maneiras. Teatro muito importante também. Marionetes que você faz, muito importante. Qualquer tipo, cada criança vai saber, cada criança tem o seu jeito melhor de aprender, mas todas essas situações são muito importantes para que ela primeiro saiba nomear esses sentimentos. O que é a raiva, o que é a felicidade, o que é a tristeza, o que é a decepção, o que é... enfim... O tédio, até isso a gente
a gente lida aqui, a gente ensina aqui. Depois que ela expressa, porque ela sabe que ela dá conta de expressar, porque a mãe deixa ela passar por aquilo, a mãe ensinou ela a expressar, a mãe fala sobre aquilo, aí ela mesma vai localizar o que foi que fez ela sentir aquele sentimento. E cuidado aqui, a gente não pode só ensinar essa criança a expressar ou achar o que foi que aconteceu com tristeza e com infelicidade e com raiva, mas com felicidade também, entendeu? Porque assim, a gente não tá falando que só, a gente não tá lidando de sentimento ruim ou bom, a gente tá lidando com os sentimentos, seja ele qual for. E aí depois que essa criança expressou, falou qual era, expressou, falou, identificou, achou o motivo daquilo, essa criança vai achar a solução para aquilo, se tiver algum tipo de solução, e achar sempre o lado bom para aquilo. E isso vai sair da cabeça dela, então a gente só vai mostrar os caminhos para aquilo. No começo é como se fosse uma escada. Começa a criança sabendo só expressar, tá ótimo. Depois sabendo só nomear, maravilha. Depois achando o motivo daquilo. E depois a solução, o aprendizado daquilo. Mas isso, gente, é uma escada, é uma escala que você consegue ir fazendo com o seu filho, como se fosse a caligrafia, que começa torta, que começa no rabisco, que depois está completa e perfeita. Enfim, por que isso? Porque você está dando fortaleza à sua criança. Ela vai crescer sabendo primeiro que é maravilhoso, conhecendo mais ela. Depois, sabendo lidar com aquilo. E depois tendo controle sobre tudo que ela está lidando. Então, isso não só é maravilhoso, como eu acho que é uma das coisas mais importantes que a mãe está lá para fazer pela sua criança. E quando eu digo estar lá para fazer com a sua criança, eu não digo estar 100% do tempo. Ou seja, não é toda vez que ela está passando por um sentimento bom ou ruim, que não é bom ou ruim, que a gente vai estar lá para acudir e falar, vem cá, vamos fazer a nossa escala, vamos passar por isso junto. Não, a criança vai ter que fazer várias vezes sozinha e a mãe vai estar lá uma vez ou outra mostrando esse caminho. Mas é importante que ela passe por isso sozinha. E é importante também que a mãe esteja lá para dar orientação. Eu quis mostrar qual é a minha metodologia, mas eu quis mostrar isso para demonstrar que isso é o meu jeito de interpretar com o meu filho. Por exemplo, que tem um lado bom para tudo que a gente passa, isso eu tirei de coaches que eu fiz. Mas esses 3 livros aqui foram os 3 livros que me ajudaram a eu montar como é que eu ia ensinar o meu filho nisso e a importância de ensinar o meu filho nisso. Eu vou fazer depois um vídeo aqui falando como é que esse livro fala para lidar com emoção e como é que esses 2 livros falam para lidar com emoção, e vocês fazem a metodologia de vocês, porque cada criança é cada criança e cada mãe é cada mãe. E para encerrar, eu queria só falar uma coisa muito importante que eu tirei nesse livro aqui, que é o seguinte: a criança amada, e tem o jeito certo de amar a criança, porque cada criança tem a sua linguagem do amor. Ela consegue com muito mais facilidade essa interação com o pai. Então ela consegue muito mais facilidade reconhecer o seu sentimento, falar com ele, lidar com ele e achar a solução para aquilo. Então, antes de qualquer coisa, se você vai começar a ensinar o seu filho a lidar com a emoção que precisa, antes de qualquer coisa, leia esse livro. E use no seu dia a dia a linguagem de amor do seu filho. São 5 linguagens do amor. A criança pequena, ela tem que ser nutrida dessas 5 linguagens. E depois você vai ver que ela vai ter uma linguagem do amor dela ou várias outras dela. E é muito mais fácil da mãe ter essa conexão com o seu filho quando ela fala a linguagem do amor dele. Deixe os seus comentários aqui no nosso vídeo. E o que é interessante no nosso canal Ensina Mãe, é que eu queria até que vocês seguissem lá, é que é importante a gente ter essa interação, como você está fazendo com o seu filho, como eu faço aqui, e a gente trocar essas experiências. Espero que esse vídeo sirva para você no lidar com o seu filho. E eu desejo toda a sorte do mundo e todo o amor e carinho para você ensinar ele a entender os sentimentos, expressar, lidar, achar a solução
e achar a forma positiva de cada uma que ele está sentindo. Um beijo e até o próximo!